Olá pessoal, nós estamos começando mais uma temporada de entrevistas do quadro Nossa Gente. Eu sou Dione Alexandra e hoje nós temos uma grande alegria de poder conversar com alguém que é muito importante para nós. Ele é paulista, casado com Camila, filho do pastor Marcondes Judete, irmão de Renale e de Evelyn. Eu estou falando do nosso diretor da Escola de Ministros aqui em Campina Grande, Reuel Ernesto. Seja bem-vindo, Reuel. Obrigado, Dione. Obrigado, gente. Um prazer poder estar aqui falando um pouquinho aí sobre a minha vida. Exatamente. Vamos conhecer um pouquinho mais da sua vida pessoal. Amém. Reuel, a gente queria começar falando um pouquinho sobre a importância da família para você, da sua família, seu pai, sua mãe, suas irmãs. Amém. Bom, a minha família, graças a Deus, né, a gente teve a oportunidade de nascer dentro do que a gente costuma dizer de berço cristão, né, lar cristão, e foi uma grande bênção mesmo isso para a minha vida. Eu lembro de muitos momentos, né, que a gente tinha até em família, assim, com a família do meu pai, em festas e tudo mais, e eu sempre cresci dentro de contexto de igreja e a minha família sempre me motivando a ir para a igreja e tudo mais. E aí, certas vezes, até nas festas, a gente estava meio ausente porque estava na igreja, e aí a minha família, pro lado de pai, falava: mas o Reuel só quer saber de igreja, só quer saber de igreja. E eles até, né, reclamavam um pouco assim. Só que isso, graças a Deus, eu nunca vi como algo pesado, eu nunca vi como algo ruim, foi uma bênção mesmo. E graças também ao meu pai e à minha mãe, eles serem pessoas muito entregues à palavra. Eles sempre se fundamentavam na palavra para ensinar as coisas para a gente, para dar exemplos pra gente. Então, o meu pai é uma pessoa muito simples e autêntica, né? Ele é direto e claro, ele não dá rodeio não, como diz aqui. Mas isso me ajudou muito a me tornar um homem mais convicto das coisas, porque eu via convicção na parte dele. A parte da minha mãe, eu via muito zelo. Ela é uma pessoa muito zelosa em manter as coisas como foi comandado para serem feitas, né, para se realizarem, para se acontecerem. Então, essa influência sobre a vida que tem na vida dele sobre a minha vida, ela foi muito, eu diria, muito forte. E graças a Deus, meu pai, ele trata minha mãe excepcionalmente bem. E isso é uma referência para a minha vida. Minha mãe também, sempre ela tem um jeito dela de dizer, né, ô veinho, mas é sempre de uma maneira que a gente sabe que é carinhosa. Realmente, graças a Deus, eu tenho uma base familiar muito, muito forte, que tem total referência e está dentro totalmente da Bíblia. Eu consigo ver o que está na Bíblia, eu consigo ver como meu pai e minha mãe me criaram. Muito bom. Talvez muitas pessoas não sabem, mas Reuel, ele é gêmeo com Renale. Tem uma irmã gêmea. E me diz como é que é essa experiência, assim, de ser gêmeo com alguém, de ter nascido no mesmo momento, assim. Quem nasceu primeiro? Ela. Tá. Mas tem uma coisa que aconteceu. Quando eu fui sair, aí ela não gostou, pegou e deu um chute assim em mim, aí eu nasci com um probleminha aqui e foi por conta dela. Brincadeira. Mas como é essa experiência, assim? Mas é interessante. Eu acredito que se destacou um pouco mais depois, quando a gente foi ficando mais velho. Na infância, ela era muito ligada também à minha irmã, a Evelyn, né, minha irmã mais velha, e a gente tinha, obviamente, uma relação. Eu brigava com ela, eu brincava com ela também, apesar que eu era o único filho homem, né, então eu tinha outros amigos para brincar, mas essa relação com a Renale, eu diria que lá para os seus 15, entrando já para a idade mais jovem, a gente foi se tornando mais, o vínculo foi se estreitando mais, né? Tanto de eu conseguir ajudar ela em coisas que eu nem esperava que ela vinha me buscar conselhos. Sim. E ela também me mostrando coisas sobre a parte profissional, sobre a parte de agora, como ela foi mãe, de criar, né, filhos. Isso daí me ajudou muito, né? Eu penso que ter gêmeos é bom, mas assim, parece que às vezes ela tá querendo mandar em você, mas não é isso. E parece que às vezes você tá querendo falar para ela alguma coisa, impor alguma coisa, mas não é muito natural, sabe? Agora, como a gente trabalha junto também, então a
há momentos em que ela chega me perguntando coisas, como eu sou uma pessoa que estou acima dela, não um cargo acima dela, então ela me pergunta muitas coisas. E isso é muito tranquilo, é muito natural, não é pesado, entende? E tem vários aspectos da nossa vida, do dia a dia, que a gente trabalha em conjunto, né? Seja na família, eu amo ir lá passar o final de ano com eles e com os meus pais, mas também no dia a dia de trabalho. Então, assim, eu gosto de cuidar dela também. Eu acho que você vai gostar de algo. Tem algo para Reuel aí. Tem alguém que quer falar com ele. Meu Deus, eu não acredito não. A irmã gêmea apareceu, meu filho. Por isso que... me pegaram, viu? E aí, Renali? Tudo bem, gente? Tudo bem. Bom demais. Amém. Obrigado pela surpresa. Fala pra gente agora o teu lado da história, né? Pra mim foi um desafio aprender a trabalhar com Reuel. Porque a gente é bem parecido em algumas coisas, então a gente batia muito de frente. Mas em todo momento eu soube respeitar muito o conhecimento dele, apesar dele eu ter feito uma faculdade, eu ter o conhecimento mais técnico que uma faculdade traz, uma universidade traz, ele tinha um outro conhecimento técnico de pegar, de mexer, de ir atrás, de conhecer. Então eu tive que aprender a reconhecer isso nele. Eu falei, não adianta nada eu ter só conhecimento teórico, mas ele ter o técnico. E eu entendi que a gente podia se juntar e fazer algo muito maior. Foi assim que a gente conseguiu se desenvolver melhor essa amizade, tanto trabalho quanto família e tudo mais. É muito bom trabalhar com ele. Eu vou sentir muita falta dele, confesso. Imaginar que eu não vou estar numa conferência com ele, mas me aperta o coração demais. Já chorei demais. Eu vou chorar. Vou me controlar, não vou chorar. Mas ele vai fazer muita falta. Eu não tenho palavras para falar sobre ele. Ele é sensacional. Amém. Ele é a minha outra metade. Eu tenho marido, eu tenho filhos, mas ele é a minha outra metade. Ele é a única pessoa que me conhece literalmente desde o ventre. Ele é minha mãe. E a gente compartilha muito coisas que só a gente se entende, que só a gente... É uma coisa diferente ser gêmeos. É eu e ele e eu, a gente se entende, tá tudo certo. Muito bom. E, assim, obrigado, viu, Jenny? Foi rápida. Eu pensava que eu nunca ia conseguir exercer uma influência, não por ela, não porque é família, mas uma influência tão familiar, talvez, e de como as coisas podem funcionar para a vida, de como administrar, talvez, dinheiro, por exemplo. Como é que eu conseguiria influenciar ela? Eu consegui influenciar ela, mas não de forma alguma impondo nada, né? Estabelecendo o meu jeito e tem que ser assim. Mas porque eu conseguia ver naturalmente uma abertura ali. E aí eu falo que eu consegui, isso é prazeroso, poxa, você vê alguém tão próximo de você, talvez precisando de uma ajuda e você ajudar, que talvez até meu pai poderia fazer isso, mas às vezes meu pai não percebeu isso e eu percebi, então eu consegui influenciar ela. E assim, por um certo lado, você conseguir exercer influência sobre as pessoas, desde que seja uma influência boa, rapaz, é algo bom. Porque você está vendo que não é algo que... Você sabe que não vai prejudicar a pessoa, mas também é algo que vai mostrar para você que você está no caminho certo também, né? Que você está caminhando. Muito bom, Renali. Vai sentir saudade dele, ele também vai sentir saudade sua, mas a gente queria registrar esse momento de vocês dois de forma surpreendente. Combinei tudo com ela, obviamente, e surpreendemos você. Agora... Obrigado aí, mano. Obrigada, Nali. Ontem a gente estava vendo um vídeo do Pietro lá, fazendo homenagem ao Dia das Mães, e com certeza ela é uma excelente mãe, assim como a minha mãe também é. Meus parabéns. Não é aniversário dela, tá, gente? É pelo Dia das Mães. Dia das Mães. E ela tem, ontem eu vendo o Pietro, eu realmente percebi como que a maturidade chega nas pessoas, né? De uma maneira assim, graças a Deus, como eu disse, muito natural. Foi muito simples, não foi forçado, mas aconteceu. Muito bom. E ela é uma excelente mãe, com certeza. Tchau. Beijo. Oi, gente. Beijo. Valeu, mano. Tchau. Agora eu queria falar com você um pouquinho sobre
esse tempo que você viveu em Campina, você vai resumir para mim como foi para você ter vivido. Eu não sei exatamente quantos anos que você está aqui. Eu cheguei em 2010. Pronto. Comecinho de 2010. Então, 2010 para cá, muitas coisas aconteceram, você vivenciou muitas experiências. Aí eu queria que você resumisse para mim seu tempo em Campina Grande. Pois é, vamos considerar aí 13 anos já que a gente está aqui em Campina Grande, né? Desde 2010 a gente chegou, em 2009 o Guto passou esse pedido, né? Passou essa orientação para a gente, para vir para Campina Grande. De fato, as coisas no Ministério, nesse aspecto da comunicação, do que envolvia gravações e tudo mais, ela estava se desenvolvendo ainda, né? Ela não estava totalmente estabelecida. Poxa, a gente não tinha estúdio, a gente não tinha tantas câmeras, a gente não tinha tanta iluminação. Então, isso foi, graças a Deus, eu consegui agregar isso dentro do Ministério. Então, quando eu cheguei em 2010, eu era a pessoa que tinha que fazer algumas coisas. E eu reconheço, eu não sou designer, tá, gente? Fique tranquilo, vocês designers. Mas eu tinha que fazer a coisa acontecer. Perilo falou, tô precisando que você faça isso. Era um vídeo. Rapaz, vamos fazer. Talvez não era o bem feito, porque eu também estava me desenvolvendo. Era o melhor que você podia fazer. Exatamente. Então, eu peguei e comecei a me inserir dentro do que havia de necessidade no Ministério. E era necessidade de fazer uma arte, era necessidade de fazer um vídeo, era necessidade de gravar alguma coisa. E, naturalmente, também a coisa foi se desenvolvendo. Eu fui começando a migrar para uma área que o Ministério estava muito precisando, que era essa área de transmissão, que era essa área de gravação, de como fazer uma produção de culto bem feita, né? Uma produção de um evento bem feita. E dentro desses 13 anos, eu tenho certeza que eu consegui crescer demais, eu consegui conhecer outros países pelo trabalho que eu estava desenvolvendo, e eu sonhava em conhecer os Estados Unidos, eu sonhava em conhecer a Europa, eu sonhava em conhecer outros lugares do mundo, né? E financeiramente dizendo, eu pensava, rapaz, eu acho que vai ser meio difícil eu conseguir isso daqui de uma maneira mais assim, meu salário, pagando e tudo. Mas eu sei que é uma promessa de Deus para minha vida, isso daí. Não porque, porque é o prazer de conhecer outro país, mas é porque isso é resultado de um trabalho, né? Eu tinha como exercer influência nesses países. E isso naturalmente aconteceu. Apareceu a oportunidade de ir para Portugal, depois apareceu a oportunidade de ir para Angola, também amei estar lá em Angola com as pessoas de lá e acrescentar e filmar um evento e fazer a coisa acontecer. E também nos Estados Unidos já tive, né, 2 oportunidades de ir para lá para estabelecer algumas coisas relacionadas à montagem de equipamento, a treinamento, a preparar para o evento, que a gente ia ter uma formatura e também um evento, uma conferência de ministros lá. Então, acabou que esse lance missional, vamos dizer assim, né, que envolve também, porque eu entendo que eu estava fazendo uma missão, que era espiritual também, né, e eu sempre buscava equilibrar. É natural em alguns aspectos, mas, poxa, o que eu estou gravando ali, está registrando ali, vai influenciar a vida de outras pessoas de alguma maneira. Então, Campina Grande, nesse tempo aí, ele foi bem determinante. Foi determinante. Foi ela que me condicionou ministerialmente, me condicionou a estar em um lugar, né, como eu estou hoje na Escola de Ministros, como diretor, e como eu vou ser lá nos Estados Unidos, mas todas as fases. Eu lembro isso uma vez, quando o Guto a gente estava até aqui perto da piscina no Ministério, e ele falou, acho que a gente estava dentro da piscina, inclusive, algum momento de confraternização, aí ele falou, estava eu e Andrezinho, nesse momento, eu lembro como hoje, e ele falou, Joel, aproveite o máximo que você puder aqui em Campina Grande. Todos os dias, todas as horas, veja as oportunidades e mergulhe nelas e abrace elas e veja isso como um treinamento. Eu fiz isso e hoje eu tenho certeza que o resultado do que eu consegui hoje, do que me deu de oportunidade, é graças a esse tempo, né, que você se dedicou. Exato. Como você lida com desafios? Que você pegou o desafio de assumir a escola em Campina Grande, está liderando há 2 anos a escola, e foi um desafio para você, e você disse sim, abraçou a causa. E aí fala um pouquinho sobre isso e como você vai agora lidar com um novo desafio, que é uma escola internacional. Em foi no final de 2021, eu fui conversar com o Guto, falando sobre muito nessa veia do treinamento, de capacitação, de estar apto e se preparar. E
eu fui conversar com uma outra linha, né, de pensamento, com outro desejo, na realidade, apontando para outra coisa. E aí, quando eu estava conversando com o Guto, não, pare, assuma a escola de ministros. Então, naturalmente, assim, não estava na minha cabeça, né, eu não pensei na escola, não porque não seja uma bênção, muito pelo contrário. Foi muito importante, está sendo muito importante para a minha vida, mas ele me direcionou para isso. Então, essa parte de ministerial, vamos dizer assim, eu consegui me desenvolver, sem dúvida alguma, por conta da escola. Eu falava, Guto, eu não sei como aconselhar uma pessoa, talvez, em alguma necessidade específica. Como é que eu faço isso? Aí ele falou, a escola é uma boa oportunidade para acontecer isso. E isso vale para o âmbito também de, às vezes, dar um aviso num púlpito de igreja e ser claro para as pessoas, né, ou na escola, de corrigir um aluno, né, eu tive a oportunidade de corrigir uma pessoa que era simplesmente ele ter escutado a esposa. Sim. E a pessoa chorava assim, meu Deus, olha o que eu estou fazendo aqui. Eu estou fazendo uma pessoa que é muito mais velha do que eu chorar só porque ele não escutou a esposa. E era uma coisa simples de se dizer, né? Mas a escola ela me agregou muito nisso, nesse aspecto, né? Não é só de melhorar a sua ministração, de melhorar seus exemplos, não. Ela é nos bastidores, de saber gerenciar uma instituição, né? Financeiramente, você controlar tudo isso, sabe? Acompanhar o aluno, perguntar se ele está bem, perguntar se a monitoria está bem, perguntar se a sua equipe de diretoria e de trabalhadores ali, de colaboradores também está bem. Isso daí, eu nunca tinha essa experiência, mas isso me condicionou, né? Muito bom. E agora você tem um novo desafio, Estados Unidos. Como é que você vê isso? Qual a expectativa? A mais alta possível, né, na questão da expectativa. Eu, desde 2019, a gente já vinha conversando com o Guto sobre esse desejo de ir para os Estados Unidos e toda vez que eu ia dizer, aí ele falava, faça a escola de missões. Aí eu... Sim, senhor. Fiz a escola de missões. Aí, quando a gente ia sair, aí ele, não é tempo de sair. Tem a pandemia. Entrou a pandemia. A gente, graças a Deus, não saiu, porque a gente, com certeza, mesmo ia sofrer se a gente não tivesse escutado nossa liderança. Quando eu... E agora, Guto? Aí ele assume a escola de ministros. Então, esses desafios, vamos dizer assim, essas etapas me fizeram para que esse momento de ir para os Estados Unidos, de estar, né, apto a isso aí, tornasse a coisa muito mais leve para o que vai acontecer. Porque por mais que você vá morar em outro país, existem muitas coisas que você tem que pensar, né? Você tem que saber como você vai, aonde você vai morar, como é que a cultura de lá funciona, a sua parte financeira, você vai ganhar, você vai estar lidando com o dólar e não mais com o real. Então, esses cuidados, graças a Deus, a escola me ajudou muito. Essa obediência em me preparar bem para esse futuro. E eu tenho expectativa plena de que, dentro daquilo que até a gente escutou do pastor Diego, sabe, para esse ano 2023, e também para 2024, é expansão. E para crescer, você precisa estar preparado. Eu só cresci em 2010 porque eu quis... me coloquei à disposição para um treinamento e me preparei de fato, então a coisa cresceu. Eu tive uma oportunidade maior porque foi expandida a oportunidade. Muito bom. Porque eu me coloquei à disposição. Então a escola, minha expectativa é essa, de conseguir influenciar as pessoas, treinar as pessoas ali naquele país, para causar de fato o efeito necessário, que é a expansão. Que é mais pessoas chegando à igreja, mais igrejas sendo abertas, mais escolas acontecendo. Essa é a minha contribuição, a minha expectativa. E, óbvio, é um chamado dos Estados Unidos que está no nosso coração há muito tempo. Tanto no meio da minha esposa, a Camila até diz isso, que ela fala que quando ela orava sobre quem ela ia casar e tudo mais, ela sempre falava que uma das direções que ela tinha era que essa pessoa tinha um coração na América. E há muitos anos eu tenho isso no meu coração. Então, até a minha vida como marido, e esposa, tem relação com os Estados Unidos. Isso foi encaixado de uma maneira muito tranquila, Agora, para a gente estar fechando a nossa entrevista, quem é Reuel Ernesto? Rapaz... Quem é? Como eu falei, a gente gravou um momento aqui antes, é difícil você falar sobre você, mas eu tenho até esse exercício de uma maneira, eu não faço muito esse exercício.
Mas eu posso dizer que eu sou uma pessoa que gosta de ajudar as outras. O pastor Bud já disse uma vez e eu concordo, mas com todo cuidado e humildade no mundo disso, eu digo isso, que eu tenho um coração de servo, né? Ele sempre dizia isso e de fato eu gosto de servir as pessoas. Eu gosto de ver a necessidade das pessoas em qualquer oportunidade, né? E ver a oportunidade e poder estar ali para atender a necessidade. Eu sempre tive isso desde guri, desde servir um pão de queijo com requeijão para o pastor Bud, lá em casa, que ele ia muito lá para casa. E agora, desde chegar para Guto e Guto falar, rapaz, vem aqui, eu quero que você fale numa reunião sobre as escolas que a gente vai abrir nos Estados Unidos. Então, esses dois lados, eu diria que o estar servindo, ele automaticamente vai ter oportunidades para você servir. Então, eu diria que o Reuel eu posso dizer isso, eu sou um servo. Tem uma outra surpresa para você, que talvez você não está muito lembrado, mas existem experiências que a gente participa ou promove, ou é promovido no ministério, que às vezes a gente marca a vida das pessoas. E às vezes a gente nem lembra mais, mas a pessoa lembra daquilo que foi marcado por nós. E existe uma experiência que você vivenciou muitos anos atrás em Guarulhos. Talvez muita gente não sabe, mas Reuel toca teclado, é músico também. Verdade. Multifacetado de talentos. Então, em uma das oportunidades, você estava em um evento lá em Guarulhos e Irene ministrava e você estava exatamente tocando teclado. E em um desses momentos, aconteceu uma experiência que uma pessoa foi curada durante o momento que você tocava. Você lembra dessa experiência? Lembro. Lembra de Rose? Lembro. Então, espera aí que eu vou te mostrar o que é que eu consegui para você. Meu Deus. Consegui. O de Guarulhos, o Jardim Munhoz. Esse vídeo é para você. Rose gravou para você. Testemunho foram alguns anos atrás, na época que o Reuel ainda era aqui da igreja, na época ainda do pastor Marcondes também. E ele participava do louvor. E, se eu não estou enganada, foi o Irene, o ministro, que estava pregando nesse dia e deu uma palavra para o Reuel. E ele falou assim, quando você começar a tocar o teclado, pessoas vão ser curadas através da sua vida, que você vai estar tocando e vão ser alcançadas. E nesse mesmo dia, eu fazia parte do diaconato na época, e eu estava até na escala. E eu estava assim na posição, que estava a minha escala, e eu tinha feito um exame e tinha constatado que eu tinha um nódulo no seio esquerdo e que era para fazer punção. E naquele momento, o Reuel, depois que foi entregue essa palavra para ele foi ao teclado e começou a tocar. Foi assim, um culto maravilhoso, uma missão maravilhosa. Amém. E eu estava na minha posição assim, aí eu senti nas veias assim, nas correntes sanguíneas assim que vai para o lado do meu seio esquerdo assim, eu senti correndo assim por volta de todo você, muito quente mesmo. E o Senhor falou, ao meu coração assim, esta palavra que foi falada para o Reuel já está sendo através da tua vida testificando que foi declarada sobre a vida do Reuel. Você está sendo curada neste momento, esta quentura que você está sentindo. E aí eu peguei, marquei a consulta na médica, fui fazer o exame, que ela pediu de punção. Aí o exame deu negativo, o da punção, para a glória de Deus. Aí depois ela foi e mandou fazer uma nova mamografia, um ultrassom. E eu fiz, e eu falei com a médica assim, eu só não fui curada como... não tenho mais esse nódulo sumiu, porque eu fui totalmente curada. Aí eu peguei, fui e fiz esse exame para constatar. Aí a médica falou assim, nossa, você é uma mulher de fé mesmo, não é que sumiu? Então, assim, eu estou contando esse testemunho porque eu sei que foi através de uma palavra que foi dada a Reuel e foi como o Senhor falou. Foi assim, instantâneo, foi dada, ele foi pro teclado, tocou e já veio aquela unção de cura sobre a minha vida através de quando o Reuel estava tocando o teclado. Pronto. E é isso, eu só tenho esse vídeo vai estar no... Aleluia. Por ter alcançado. Ou seja, existem coisas que a gente faz, passa-se o tempo e você talvez nem lembre, Exato. mas marcou a vida de alguém. Isso aqui é um exemplo disso.
E agora, encerrando, existe uma pessoa muito importante na sua vida que você citou várias vezes durante a entrevista e que eu quero que você a defina. Quem é Camila Cruz, a sua esposa? Oh, meu Deus, é a minha... eu queria lembrar a palavra que eu tinha dito no começo, Dione. Acho que foi a minha base, foi que eu falei, né? Enfim, ela é a minha base, né? A gente está tendo um momento agora de trabalhar em conjunto e às vezes, obviamente, às vezes tem uma opinião diferente, alguma coisa ou outra, mas eu nunca deixo de... eu não deixo de escutá-la. Entende? Considerar o que ela fala. Ela, obviamente, nem toda hora a gente, vamos concordar, isso é natural. Sim. Mas eu também não gosto de desconsiderar a pessoa, né? A pessoa dela. Ela tem muitos exemplos de quantas vezes ela chegou para mim e falou assim, faça isso, ou não faça isso. Né? Ontem mesmo eu tive uma situação que ela falou, fulano falou isso. Aí eu falei, não, fulano falou isso. Era coisa assim, é uma coisa bem simples, né? O tema de uma matéria, por exemplo, da escola. E aí ela falou assim, você interpretou errado. Aí na hora eu... Respirou fundo. Mas ela estava certa, né? Então, eu diria que ela, além de tudo isso, ela é uma pessoa que é muito discreta, sem ser profunda, entende? A calmaria, a tranquilidade dela, ela cuida muito bem de mim, né? E eu tenho sempre tentado fazer do mesmo jeito. Sim. Mas ela sabe cuidar muito bem de mim. Muito bom. E graças a Deus que Deus colocou na minha vida uma esposa que tem o mesmo chamado que o meu, né? O mesmo país, inclusive, gosta de ajudar as pessoas, gosta de estar engajada no ministério, não necessariamente ficar ministrando e pregando, mas ela gosta de estar nesse ambiente, certo. Sabe? Porque se eu tivesse casado com alguém que não tivesse nesse mesmo ambiente, ia haver um conflito. E graças a Deus ela tem esse perfil, né? E ela, enfim, uma mulher muito espiritual, graças a Deus. Então, Camila Cruz está aqui conosco, é a esposa de Reuel. E eu quis chamá-la para ela também participar desse momento, que eu acho que é uma honra para os dois. E a gente está buscando fazer isso, honrar o trabalho de vocês, a obediência de vocês juntos. E aí, Camila, eu quero que você me diga. Ele falou quem é Camila. Agora eu preciso que Camila fale quem é Reuel. Quem é Reuel para você? Então, Reuel, para mim, é uma referência de excelência, de força de vontade, de trabalho, de fazer as coisas tudo bem feito, né? Não ficar com o mediano, mas buscar aquilo que seria o ideal, o perfeito, assim, né? E ele como esposo é maravilhoso, assim. Reuel é muito carinhoso. Ai, eu vou chorar. Tranquilo. Porque foi uma das coisas que eu muito pedi ao Senhor, sabe? De que um homem me tratasse com respeito. Com muito respeito. E exatamente como eu orei ao Senhor, é o Reuel. Bom. Né? Muito legal. E aí a pergunta que eu quero fazer para você também é com relação a esses próximos passos que vocês vão dar, bem importante para vocês como casal, mas também no ministério como ministros, né? Com o desafio de assumir uma escola internacional e como está o teu coração de esposa, mas de ministro do evangelho, de alguém que sabe que precisa ir porque existe uma missão a ser feita juntos. Então, como é que está o teu coração sobre isso? Tá bem animado, né? Sabendo que é um grande desafio e a gente está com muita expectativa de tudo aquilo que vai acontecer naquela nação. A gente tem uma palavra do Senhor, né? A gente não está indo para buscar conforto ou algo do tipo, né? Para ganhar dinheiro. Essa não é a nossa intenção. A gente tem uma palavra antes mesmo da gente se conhecer. Então foi aquilo também que nos conectou, né? O propósito divino foi o que nos conectou para que nós casássemos e fosse fazer a obra do Senhor. Então, o nosso coração mesmo é cheio de alegria. Esse tempo chegou e nós vamos dar o nosso melhor para aquela nação, para aquelas pessoas que estão ali. Então, como casal, eu queria que vocês falassem
para o pessoal, encerrando a entrevista, de que como é importante, qual a importância para vocês da obediência ao Senhor, até mesmo no dizer sim. Porque aquilo vai determinar muitas coisas do seu chamado. Se você sabe que tem um chamado, é solteiro, e a escolha da pessoa que vai casar ser determinante também com relação ao ministério. Então, Reuel falou um pouco sobre isso na entrevista, quando a gente conversou. Aí eu queria que você também falasse sobre isso. A sensibilidade e ser guiada na escolha do cônjuge, né? Isso é muito importante. Antes de conhecer Reuel, né, eu tive um sonho em que eu estava orando ao Senhor a respeito do propósito de vida, né? O que ele tinha para mim, o que ele... quais eram os projetos do Senhor. Eu só tinha uma nação no coração, né? Mas não sei exatamente o que seria, o que eu faria, e o que eu precisaria me preparar para chegar até lá. E aí o Senhor me deu um sonho, na época que eu estava orando sobre isso, e o sonho é que eu vinha para uma cidade, me casava com um rapaz branco, eu só via isso, né? É meio amarelo, né? É mais próximo do branco. Me casava com um rapaz e eu ia com esse rapaz para os Estados Unidos, né? Ajudar na obra lá. E eu via um prédio bem grande, né? Uma estrutura bem grande, e com o logo do Verbo da Vida, né? E também via a palavra da fé, né? Lá já. E a gente ia para ajudar essa obra que já tinha sido iniciada. E quando eu acordei, Deus falou para mim assim: se atenta para aquele que tem um coração na América. Então, todas as pessoas que chegavam com a intenção de ter algum relacionamento comigo, eu já fazia aquelas perguntas. O que você pensa sobre missões? O que você pensa sobre os Estados Unidos? Qual é o seu plano de vida? Já ia filtrando ali, né? Exatamente, já ia filtrando. Então, todos que apareceram foram, assim, muito distantes daquilo que Deus já tinha me comunicado. E aí, quando eu conheci Reuel, foi numa conferência, não foi? Lá em Brasília. Eu morava ainda em Brasília. E aí, ele me adicionou no Facebook e começou a conversar. Eu acho que alguém tinha falado pra você que eu tinha chamado pra lá, não foi? Alguma coisa assim. Acho que foi o Bandeira, se não me engano. O menino trabalhava no som, que eu também, né? E eu também trabalhava no som, mídia e tudo. Era amigo dela e ele também comentou algumas coisas sobre ela, né? Eu perguntei, obviamente, mas ele também comentou. Ele era da igreja lá do Gama e aí estava ajudando na conferência de ministros, e aí eu também ajudava, precisava falar com eles algumas coisas, né, do som. Aí eu falei, aquela irmã. Pois aí Reuel perguntou, né? E a gente começou a conversar. Acho que você me adicionou no Facebook e a gente começou a conversar. E aí, uma das primeiras... Quando eu percebi que ele estava com uma intenção de ter um relacionamento, foi uma das primeiras perguntas que eu fiz. O que você pensa sobre missões? E o que você pensa sobre os Estados Unidos? E aí ele falou, né? Que tinha um chamado para lá, que o coração dele... Tinha no coração dele a nação dos Estados Unidos, né? E aí, daí eu já... Você abriu o seu coração. Então tá certo com aquilo que Deus me falou, né? Vamos analisar. E aí eu abri para conhecer ele mais e fui vendo que realmente aquilo que Deus me falou se encaixava, né? Era como uma engrenagem que se encaixava. Sim. E hoje estamos aqui, vamos fazer 5 anos de casado. Isso. E dando um passo bem importante. 2 de junho, exatamente. Muito obrigada aos dois pela oportunidade de conhecer a história de vocês e de mostrar para as pessoas e que as pessoas também conheçam, né? Os passos de obediência que alguém dá e até onde a pessoa pode chegar. E eu acredito e sei que vocês vão chegar muito longe ainda. Amém. Desejamos sucesso na viagem e sucesso no propósito que vai ter lá. Amém. Então, pessoal, é isso. Nós encerramos aqui mais uma entrevista do Nossa Gente e aguardamos vocês na próxima história a ser contada. Tchau, tchau.